Vai em frente. Então, eu queria apresentar o Ricardo. Ricardo é radiologista, é formado, né, em radiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com formação em imagem cardiovascular pelo Instituto de Cardiologia de São Paulo, pela USP. Atualmente ele trabalha no CDPI DASA Rio de Janeiro, no Hospital São Lucas, na Unimed Rio e na Clínica Proeco em Niterói. Hoje ele vai falar sobre aneurisma de aorta abdominal, que é um tema bastante extenso. Ricardo, a palavra é sua. Beleza. Primeiro eu vou agradecer o convite, é bem legal a iniciativa, parabenizar você e o Amarino, porque é bom, né, para a radiologia a gente ter esse reforço e essa representatividade, né, bem bacana. Vou falar um pouco de aneurisma de aorta abdominal, o assunto, como a Juliana falou, é vasto, mas vou tentar concentrar algumas informações visando mais o pessoal em formação, vou passar um pouquinho da experiência. Bem, o papel da radiologia está em ajudar o colega cirurgião a planejar a terapêutica para o tratamento do aneurisma. O diagnóstico, geralmente, ele já tem, então eles direcionam a gente para tentar acompanhar e traçar estratégias de tratamento. A gente também consegue ver ou predizer algumas complicações, eu vou falar de algumas rápidas, assim, só para a gente não demorar muito. Eu tentei fazer um perfil de aula um pouco diferente, eu vou falar um pouco do aneurisma em si, algumas coisas, e depois passar para a parte de imagem e laudo. Então, eu dividi com aspectos gerais do aneurisma, como fazer exame, o processamento e o que reportar. Então, de informações relevantes. Aneurisma é a dilatação localizada, permanente e reversível. Ao pé da letra, é quando você tem mais de 3 centímetros do maior diâmetro da aorta ou 1,5 vezes o diâmetro normal. Ela é incomum abaixo de 50 anos. A idade média de diagnóstico fica entre 65 e 70 anos. Ela é mais comum em homens, mas o pior prognóstico é na mulher. É uma doença multifatorial e complexa, né? Então, ela tem tanto fator de risco genético quanto ambiental. Então, aqui a gente pode falar história familiar de aneurisma, doença arterial coronariana, doença arterial obstrutiva periférica e principalmente o tabagismo. Geralmente o paciente é assintomático, então achado é incidental, e os aneurismas são verdadeiros, ou seja, eles contemplam todas as camadas da parede, íntima, média, adventícia. Deixei aqui só para mostrar. Complicações, são algumas, mas a mais importante é a ruptura. Rotura, ruptura, em português não depende, eu já fui estudar isso aí para escrever. A mortalidade é alta quando rompe. E alguns trabalhos falam de 59% a 83% antes de chegar ao hospital e antes de tratar. E depois que trata ainda, a mortalidade é muito alta, dentro das 24 horas, 48 horas depois do procedimento. O risco é proporcional ao diâmetro. Quanto maior o diâmetro, maior o risco. E isso vem a lei de Laplace. Né? Para a gente que escolheu medicina, a gente tem que lembrar um pouquinho de física, que a tensão de parede é igual à pressão sanguínea vezes o rádio, né? O diâmetro do vaso. Deixei um esquema aqui para exemplificar. E deixei um quadro aqui só de mortalidade. Né? Ela é irrelevante, ou muito pouco, abaixo de 4 centímetros de diâmetro, e ela vai aumentando gradativamente a mais de 33% ao ano, quando você tem aneurismas de maiores que 7 centímetros. Aqui eu botei uns casos que a gente pegou. Esse aqui é um paciente homem, acho que estava por volta dos 60, 70 anos, apareceu com uma dor abdominal, hipotensão, né, uma tríade, né, ele faz esse desconforto, massa palpável, mas enfim. Fez uma tomografia sem contraste, a gente já vê esse hematoma aqui retroperitoneal e para a cavidade. Quando a gente faz o contraste, que são as reconstruções em sagital, axial e coronal, a gente vê que tem uma remora significativa no aneurisma, que apesar do contraste chegar, a densificação, né, a opacificação aqui no saco aneurismático é menor do que na aorta proximal. E o que chama atenção é um mamilo muito pequenininho aqui. Né? Aqui nas duas reconstruções a gente consegue ver. Na fase tardia, enche o saco aneurismático e extravasa o contraste, né, para a cavidade. Esse aqui é um caso recente, tem 2 semanas, foi lá do Hospital da Unimed, uma paciente de 92 anos, um aneurisma de quase 90 milímetros de diâmetro,
teve uma queda no banheiro e depois dessa queda, uma hipotensão, foi submetida à angiotomografia lá no hospital, mostrando aqui parece uma outra projeção, dissecando aqui o trombo do saco aneurismático na fase arterial, você vê até um pouquinho do contraste aqui, e na fase venosa você vê melhor o contraste extravasando. Essa paciente foi submetida ao tratamento endovascular, estava viva até então, tá? Chegou a ter pneumonia hospitalar, testou positivo para COVID, enfim, está sobrevivendo. Outras complicações, a gente pode falar de infecção, fístula aortoentérica, fístula aortocaval, oclusão trombótica e com embolia, né, com ou sem embolia, e compressão das estruturas adjacentes. O que a gente mais vê é a compressão das estruturas adjacentes, pode acontecer embolia, tá? E algumas oclusões. Peguei algumas infecções já, mas o que eu mais vejo é a compressão. Aqui é um caso de literatura, só para mostrar uma aquisição, em que você vê contraste na aorta e um pouco de contraste no estômago. E quando você faz a reconstrução sagital, você vê o contraste no esôfago e aqui o saco aneurismático no terço distal da aorta descendente. Na arteriografia, você vê o trajeto fistuloso da aorta para o trato gastrointestinal. Acompanhamento. Acompanhamento vai variar para cada colega, existem umas sugestões, variando entre homem e mulher. Aneurismas pequenos, menos de 3 centímetros, você pode prolongar esse follow-up. Pode ser feito por ultrassom, TC ou ressonância, preferencialmente usa-se ultrassom quando o paciente é viável, né? Ele é magro, o aneurisma é fácil de ver. E à medida que vocês podem ver que à medida que ele vai aumentando em tamanho, vai estreitando o acompanhamento, tá? Aqui são as considerações em termos de cirurgia que eu já vou falar. Bem, indicação de tratamento. Essas são... Algumas pessoas mudam um pouquinho, mas o clássico é acima de 5 centímetros em mulheres, entre 5,5 a 6 em homens. É importante você fazer análise comparativa, porque o que interessa é a taxa de crescimento, de expansão do aneurisma. Quando ele chega a ser maior do que 5 milímetros em 6 meses ou 1 centímetro em 1 ano. Tá indicado o tratamento nesses casos, independente do tamanho dele, independente dos sintomas. Tá? Aneurismas saculares tem indicação cirúrgica independente. Tá? Tratamento cirúrgico. Tem umas pessoas que falam em tratamento conservador, bem, só em literatura, né? Mas tratamento é cirúrgico, cirurgia aberta ou tratamento endovascular. Tá? Um estudo foi feito com acompanhamento de 4 anos de follow-up após procedimento, estudo MESS, e a mortalidade em 30 dias, né, do procedimento foi de 26% nas cirurgias abertas e 0,9% no reparo endovascular. Hoje em dia, as pessoas fazem muito tratamento endovascular, deixando a cirurgia aberta mais para casos de alta complexidade, em que o paciente não consegue fazer o procedimento hemodinâmico endovascular ou em complicações de tratamento endovascular. Essa semana eu discuti com alguém, pediu uma ajuda para ver um exame de um paciente já operado, só para mostrar aqui o esquema de como é a cirurgia aberta. Eles abrem a aorta, né, o saco aneurismático, como se fosse um livro, e vedam as lombares, colocam a prótese e fazem a anastomose terminal, nesse caso aqui, que é só da porção aórtica mesmo, e depois fecham o aneurisma em cima, como aqui. E aqui é um outro esquema para mostrar. Aqui a prótese ela é biilíaca, né? Então, às vezes você vê um pouco de hematoma em volta da prótese, tá? Fica uma hipodensidade que demora um bom tempo para desaparecer. O tratamento endovascular. Aqui eu deixei só um videozinho para ilustrar. Ele é amplamente difundido, é alternativa, óbvio, menos invasiva, uma menor mortalidade. É o tratamento de escolha para os aneurismas infrarrenais. Ele previne morte relacionada à ruptura, isso é meio que óbvio, uma vez que você impede a passagem do sangue do lúmen para fora da aorta, mesmo que a parte
protegida ou recoberta pela endoprótese, tem algum problema. O tratamento, eu fiz uns esquemas, aqui é só para ilustrar, e o que a gente costuma ver é uma prótese tubular, quando o paciente tem um colo proximal, que é o início do aneurisma até o vaso de referência. Propaganda. E um colo distal, que é o fim do aneurisma até a bifurcação da aorta. Ou uma prótese bifurcada, tá? Nos casos de aneurisma de ilíaca comum, você tem que excluir, né, o vaso. E uma prótese monoilíaca, em que você exclui a artéria ilíaca comum, você faz uma embolização tanto da ilíaca comum contralateral, como do ramo interno do lado da prótese, e porque você tem que excluir completamente o aneurisma e evitar que você tenha colaterais que possam irrigar o aneurisma, né? E você faz o bypass fêmuro-femoral cruzado para irrigar o membro inferior contralateral. Aqui são os exemplos de prótese, né? Uma endoprótese modular, você vê vários segmentos dela, né? Como elas são, né? É bem interessante, bem bacana. Elas têm umas âncoras, uns ganchos nas extremidades metálicas, essa parte metálica, que elas ancoram quando você insufla o balão na fixação proximal, elas se prendem ao vaso, para evitar que ele migre, que ele saia do lugar. As endopróteses tem vários outros, não botei todos aqui, mas essa aqui é bacana porque ela é feita para colo difícil, colo proximal difícil, alguns angulados, curtos, e você vê a parte metálica dela proximal. Essa parte metálica some no corpo da endoprótese, até uma parte das ilíacas, e você vê a parte metálica de novo aqui, ou seja, a endoprótese é um estente recoberto por uma película que evita a passagem do sangue de dentro para fora. O que é interessante dessa prótese aqui que eu estou mostrando é que você vê que alarga a extremidade distal, eles chamam isso de boca de sino, né? Aqueles calças de hippie, né? Não sei se o pessoal novo lembra disso, mas enfim. Complicações do tratamento endovascular. Bem, eu botei do menos frequente para o mais frequente. Então, você tem infecção, trombose, oclusão, migração da prótese e os endoliques. Não tem como você falar de endoprótese se não falar de endolique. Eu peguei esse esquema porque eu achei ele super didático. São 5 tipos, né? O tipo 1 que você tem pelas fixações proximal e distal, tá? O tipo 2 que são vias colaterais, como a artéria mesentérica inferior e os ramos lombares, eles invertem o sentido de fluxo. O tipo 3, que é quando você tem uma separação dos módulos da prótese ou então a fratura da prótese mesmo. Tá? Acontece. Aquela prótese que a gente viu no último slide, primeira vez que a gente viu, a gente achou que tivesse uma fratura. A gente foi discutir com o cirurgião, ele explicou que era uma prótese nova e tal. O tipo 4 é a porosidade, a gente não pega, geralmente isso aí é durante o procedimento, eles passam da prótese e aí uma passagem do contraste, eles ajustam a coagulação e melhora isso. E o tipo 5 é quando você não identifica nenhum sangramento e ele expande. É a endotensão, às vezes a própria onda de pulsão a arterial faz a expansão do aneurisma. Algumas vezes não é o tipo 5, é um tipo 1 que você não consegue identificar, tá? Ele fica bem difícil de ver, às vezes você faz uma expansão proximal distal e ele diminui, volta a diminuir o saco aneurismático. Ou seja, do tratamento do aneurisma é sempre excluir, evitar que ele tenha comunicação com a circulação e para ver se ele reduz. E você vai fazer depois os acompanhamentos para ver se ele está regredindo. Métodos de imagem. Eu botei não invasivos, tá? São ultrassom, a ressonância magnética, a tomografia, e eu botei o PET com asterisco, porque hoje está aumentando muito a literatura, o PET é interessante. Deixei aqui para ilustrar uma figura de um artigo que eu peguei, bem bacana, fazendo o mesmo corte de um paciente, de um saco aneurismático de um paciente, no ultrassom, o asterisco aqui mostrando o hematoma, na tomografia, e aqui numa ressonância magnética, numa sequência T1, ponderada em T1, com contraste. A tomografia ainda é o gold standard, né? Ela é o mais usado, né? Mas eu vou explicar melhor agora, de cada um, para entender.
Ultrassom, ele é muito disponível, mais barato, ele é relativamente rápido, não que o exame seja rápido, mas fácil de fazer, por pessoas bem treinadas. Não precisa de contraste, mas em alguns casos usa o contraste de microbolhas, não tem radiação, é escolha, acompanhamento de escolha para pacientes com pequenos aneurismas e pacientes magros. Tá? Infelizmente, é operador dependente. Tem gente que não tem experiência e, às vezes, comete algumas falhas. A ressonância é um ótimo método. Eu não foquei muito nele, mas é um ótimo método. Não tem radiação ionizante, é o mais caro, né? Muito caro. É menos disponível, eu não posso falar isso pela CDPI, porque lá no Barra Shop você chega, são 10 aparelhos de ressonância, mas enfim. O tempo é longo para aquisição total do exame. Então, é uma limitação para pacientes idosos, que é o perfil de paciente que a gente vai ter, paciente que tem alguma dor, às vezes dor em perna, ombro, pode ter artefatos relacionados à respiração e fobia. São fatores limitantes. É um estudo luminográfico, tá? Mas que pode ser feito com gadolínio, né, o contraste, ou sem contraste, mas para aneurisma é melhor fazer o uso do contraste mesmo. Você pode ter diferentes técnicas, né? Você pode, através de diferentes sequências, você pode fazer uma análise funcional ou dinâmica, como o freeze frame, você vê o enchimento do aneurisma e vê como está se fazendo esse enchimento, ou em pacientes com endoprótese, que às vezes não é bom por causa do artefato de susceptibilidade magnética, mas as próteses atuais estão melhorando. PET, eu deixei o PET aqui marcado pelo seguinte: a literatura está aumentando muito. Eu sou um defensor do PET, apesar de não fazer, eu acho interessante. Você buscar na literatura, você acha muita coisa sobre PET vascular e PET cardíaco. Não é para rastreio nem follow-up, mas ele faz uma análise funcional, então ele identifica inflamação ou infecções, possíveis infecções. Isso é interessante na análise pré-ruptura. Então, eu deixei aqui um caso de literatura, a imagem de captação da FDG, que é usado, e a fusão das imagens mostrando a captação no saco aneurismático, tá? Mostrando aí uma inflamação, uma infecção. Aqui é um outro caso, um paciente A, um paciente com um quadro infeccioso, não determinado, e o B é um paciente controle, não falo que é normal porque ele também tem um aneurisma. E o que acontece é que você vê a captação no saco aneurismático, mostrando que ele tem um quadro, uma infecção no saco aneurismático, diferente do outro paciente que não tem. Tá? Eu acho interessante também porque ele te ajuda, às vezes, a identificar um processo inflamatório relacionado à ruptura. Há um tempo atrás, um colega vascular pediu uma ajuda num caso, um paciente que tinha um aneurisma de ilíaca femoral, e o paciente estava incomodado, ele queria saber se sinal de ruptura ou não. Eu falei, faz um PET. Ele não acreditou, foi fazer o PET, mostrou inflamação no saco aneurismático, e eu falei assim, ó, você pode ser pré-ruptura, um processo inflamatório, e 3 dias depois o paciente rompeu. Aqui é um caso que a gente fez um artigo lá do CDPI, só para ilustrar, uma artéria estacaiaço, como fica a aorta, né, uma imagem bonita. E um outro caso do Hospital da Unimed, uma suspeita de infecção, que a gente levou para o PET e mostrou a captação no componente ilíaco direito da endoprótese, no pós-tratamento. Então, é só para mostrar que o PET tem muito potencial para ajudar. Tomografia, o exame de angiotomografia é muito disponível, ele não é o exame mais barato, mas também não é o mais caro, ele fica intermediário, é mais acessível e mais coberto pelos convênios. A radiação ionizante, uma resolução espacial muito boa, excelente, o exame em menor tempo, você consegue avaliar parede, trombo e calcificações, avalia o tratamento, a endoprótese. E também, dependendo do aparelho, é possível fazer estudo dinâmico. A gente consegue lá no 320, lá no Barra Shop, no Leblon. Então, aqui são os aparelhos para mostrar. O flash da Siemens, do Source, o 320 ou 160 canais da Toshiba, a rede Aquilion, e o ICT da Philips 256. Esses aí são os aparelhos que tive a oportunidade de trabalhar. Então, você tem... O ideal é que você faça o exame desses pacientes em multidetectores, de 16 canais para cima. Tá? 64, para mim, acho que é o mais disponível, mas já consigo trabalhar com todos esses, inclusive 16.
Ele tem uma alta resolução temporal, um tempo de rotação de 0,27 a 0,4, aparelhos são mais rápidos ainda, e a avaliação submilimétrica, como a gente já foi falado na outra aula do Rafael. São diferentes técnicas de reconstrução. Aqui eu botei reconstrução iterativa, que é um algoritmo super complexo matemático, que agora os computadores que são mais robustos e mais potentes, eles conseguem fazer isso. Como consequência, você tem redução de artefatos, uma redução da dose de radiação e redução do contraste. É interessante que Anjo era para fazer muito contraste concentrado, injeção punk. Agora a gente já pode se dar o luxo de diminuir a dose de contraste e até o fluxo por causa disso. Só para lembrar, passar rápido, as formas de aquisição da tomografia: sequencial, helicoidal e dinâmica, num ponto só que ele faz a repetição ali. E o avanço da tomografia. Lá em 91, 30 segundos para fazer um corte, e hoje você varre o corpo em menos de 10 segundos. Aqui para mostrar uma parte do algoritmo, isso aí não chega nem um décimo do algoritmo, né? E esse aqui é a figura clássica do artigo, em que você vê quando você usa esse algoritmo, melhora o contraste, a resolução. Eu botei aqui o Deep Blue, é um computador que venceu o Kasparov no xadrez, só para mostrar que tem que ser computadores robustos. Hoje tem os equipamentos, tem até uma salinha exclusiva só para os computadores, né? Enfim, a prática. É o mesmo paciente com duas formas de reconstrução. Você vê a primeira, que é muito ruidosa, tá? Aqui era para marcar o sinal ruído. E quando você usa a reconstrução interativa, o que acontece, né? A imagem fica mais suave, fica melhor, menos ruidosa. Como fazer o exame? Protocolo de exame. Isso é uma coisa de cada um e vai depender do aparelho, tá? E do paciente. Então, você sempre tem que estar acompanhando. Desculpa, gente, isso é ligação de propaganda. A aquisição sem contraste, eu botei às vezes, é mais usada em emergência, tá? A aquisição com contraste tem que ser infusão contínua. A aquisição tardia, você vê caso a caso, geralmente estudo de Anjo, você já resolveu na fase arterial, mas se você tiver dúvida, o aneurisma é grande, fez uma remora, você pode fazer uma tardia. Ajuda, você evita do paciente voltar e expor a contraste novamente. E aquisições dinâmicas, é caso específico, para aparelho que consegue. Um 320, ele cobre 16 centímetros, então a gente consegue fazer em alguns casos, como a endolique difícil, a gente corta em cima enfim, do aneurisma e vê o contraste passando, a dinâmica do contraste entrando e saindo, e a gente vê quem está nutrindo ou não. Vamos lá. Bomba injetora. É só passar rápido, só para lembrar que são dupla injeção, você tem que empurrar o contraste com o soro. O sistema de aquecimento é fundamental, o contraste tem que estar em temperatura corporal, né? Se ele estiver frio, ele aumenta a viscosidade, pode romper o acesso, já que a gente usa um fluxo um pouco mais alto, inclusive a equipe de soro. As velocidades de infusão entre 4 e 6 ml por segundo, com essas reconstruções novas, aparelhos modernos, a gente pode fazer às vezes até com 3,5. Tá? Cálculo de volume. Muita gente não sabe, mas é simples. É o tempo total de exame, incluindo o tempo de hélice, né, que é a passagem da varredura, mais o tempo de voz antes que você manda o paciente fazer a apneia, vezes a velocidade de fluxo. A gente tem usado, às vezes, de 60 a 40 ml para fazer um exame de aneurisma, que já é uma dose baixa. O soro, geralmente em torno de 60 ml. A gente põe em 12 segundos, que é o tempo do sangue chegar até a área de interesse. Tá? Vezes a velocidade de fluxo. Então, se você põe 5 ml por segundo, dá 60 ml. Formas de monitorização. Antigamente eu botava o bolus, time bolus. Agora não tem mais, só uso o bolus tracking. Aqui, quando chega na densidade de 150, você vai acompanhando, dispara a hélice. Atenção ao delay pós-threshold, ou seja, ao limiar de disparo. Quando você manda 150 unidades Hounsfield para disparar, você tem que, às vezes, botar, nos casos de aneurisma, um delay para ele começar a hélice. A gente geralmente põe 8 segundos. Para evitar que aconteça isso aqui. Uma aquisição, você vê as reconstruções multiplanares, né, sagital, axial e coronal.
e numa altura mais proximal, o contraste está legal. Quando chega no início do aneurisma, nesse caso tratado, começa a diminuir a densidade luminal, ou pacificação, e mais distal, pouco se vê contraste. Quando você dá 8 segundos de delay, dá tempo do contraste passar o aneurisma e tentar pacificar o restante. Com aparelhos mais rápidos, às vezes a gente demora, dispara com uma densidade muito maior, diminui esse delay. Tá? Ele varre rápido, mas a gente deixou ele monitorando um pouquinho mais tempo. Processamento do exame. Ele é feito por software dedicado, nesse caso aqui é da Philips. Você separa, ele traça, né, todo a aorta ilíacas e você mede em diferentes posições. Estão marcados aqui para um caso de um aneurisma sem colo distal e com colo proximal. Um outro caso mostrando aneurisma, você tem a reconstrução em 3 dimensões, o volume rendering, e o MPR aqui, em que você estica o vaso, né? Outro caso mostrando aneurisma, você tem que marcar toda a parede do vaso, tá? A parte arterial, a aorta, você inclui a parede. E aqui diferentes mensurações. Eu não vou falar todas elas, mas elas têm motivo de existir para escolher a prótese adequada. Aqui você vê tantas medidas que a gente passa nos nossos relatórios para o colega que vai fazer o procedimento. Aqui é o stent planning, né? O planejamento do stent. Você marca o diâmetro máximo do aneurisma, aqui o volume rendering, o MPR aqui o alongado e os pontos de medida que você identifica aqui. Isso sai um relatório que a gente manda para o colega. A gente tem uma equipe dedicada à reconstrução, tanto para fazer as medidas quanto para fazer essas reconstruções, e a gente só confere. Reconstruções avançadas, né, que o Rafael já introduziu na última vez, que é esse Cinematic Rendering, parecem cortes anatômicos, né, fica muito bacana, parece a peça mesmo no anatômico. Aqui o comparativo que a gente tinha da Philips e esse método novo, que você vê uma endoprótese, dá uma boa noção de profundidade. O que você tem que botar no relatar, né, avaliar no exame? Bem, a gente, como eu já falei, dificilmente a gente vai fazer o diagnóstico do aneurisma, né? Geralmente já vem para a gente direcionado, não aconteça. Mas a gente funciona como GPS para o colega, tá? A gente dá todas as informações, a anatomia vascular, as vias de acesso que ele vai ter que usar, ele precisa pegar as femorais, às vezes subclávia, os trajetos por onde ele vai passar para ver se é acessível ou não. As medidas de diâmetros e alguns comprimentos. Esse estudo, essa avaliação permite a escolha mais adequada, da endoprótese mais adequada para o tratamento, e é fundamental você fazer o comparativo com os exames anteriores. É sempre bom que você peça para o paciente trazer, ou se você já tiver lá o histórico dele, para ver o crescimento, isso é fundamental. Então, você tem que passar informações do aneurisma, tá? Que eu vou falar em tipo posição, lobulação, presença de trombo, se existe ou não um colo proximal, como é esse colo proximal, o colo distal, né? Só para deixar claro, o colo proximal é a distância do início do aneurisma à renal, por exemplo, e o final do aneurisma, a bifurcação, ou então a bifurcação da aorta, a bifurcação das ilíacas. Acometimento ilíaco ou não, tá? Para ver se tem estenose, aneurisma se estende às ilíacas, e avaliação dos ramos viscerais. Eu botei desse jeito, eu expliquei a aula assim, só para entender melhor Só um instante. Vamos lá, desculpe. Bem, a localização. Os aneurismas podem ser suprarrenais, eles pegam os ramos viscerais das artérias renais, pode se estender à mesentérica superior ou ao tronco celíaco. Às vezes eles vêm lá de cima da torácica, são os piores para tratamento. Os justa-renais são aqueles que estão próximos da origem das artérias renais, ou seja, você não tem um colo proximal, né? Então, muda a forma de tratar. E os infrarrenais, que são a maioria, né, 90%. Existe um motivo para os aneurismas serem mais comuns, são várias teorias, né, que o pessoal estuda.
Entre elas, a vasovasorum, que é menor, pouco, né, quase inexistente no segmento infrarrenal da aorta, diferente do segmento torácico da aorta. Quem viu a aula da Ju lembra que ela explicou um dos mecanismos de trombo mural, de secção, e bem como a quantidade de camadas de musculatura lisa. Ela tem muito mais camada na parte torácica e quase uma ou duas, muito pouca, na parte infrarrenal. Tá? Para ilustrar, aqui um paciente com um aneurisma, uma transição tóraco-abdominal, pegando a porção visceral, e mais um aneurisma infrarrenal. Aqui um aneurisma fusiforme, pegando a ilíaca, né, justa renal, e um aneurisma infrarrenal com colo, tá? Sem colo distal, tem colo proximal e não distal. Aqui só para ilustrar um bilobulado. Eu não dei foco para os aneurismas micóticos, saculares, a gente pega mais os fusiformes, que são os mais comuns, tá? Eu dei foco mais nesse, é o que vai chegar mais no dia a dia para a gente. Morfologia, eles podem ser fusiformes focais, fusiformes difusos, alongados, não parece uma salsicha. O excêntrico, que a gente pega muito, não é nem fusiforme, nem o sacular. Então, a maioria é fusiforme e um pouco desses excêntricos. Os saculares têm outras indicações e causas, e tratamento já é indicação, né? Já é indicado tratamento para esses casos. Não é o meu foco. Você tem que reportar a presença dos trombos. E como são esses trombos? Eles podem ser concêntricos, né? Nessa imagem aqui você vê, ele dá a volta em todo o lumen, na parede no vaso. Aqui é excêntrico, ele pega quase que de 0 a 6 horas aqui o trombo. E os aneurismas sem trombo. Você vê que existe uma heterogeneidade aqui, mostrando uma remora, né? O fluxo turbilionar, ele perde o fluxo ali laminar, ele fica turbilionando, às vezes demora para o sangue passar dali para frente. Alguns estudos mostram que existe uma correlação do trombo mural em relação à possibilidade de expansão e ruptura. Ao mesmo tempo que o trombo ele protege da pressão de cisalhamento, né, da pressão da pulsatilidade, né, do arterial, ele também gera um processo inflamatório. Então, vários estudos estão caindo sobre esse tema. Mas uma coisa que é interessante é que quando você faz o acompanhamento do aneurisma e o trombo começa a diminuir, isso pode não ser um bom sinal. Tá? Pode ser sinal de expansão ou pré-ruptura. Trombo circunferencial e trombo na altura da artéria mesentérica inferior é um fator protetivo, porque você fecha a porta para um possível endolíquido tipo 2, tá? Que seria a nutrição pela mesentérica inferior. Colo proximal, estudos mostram que é o fator mais importante de todos. Quando ele é desfavorável, ele pode impedir o procedimento e indicar cirurgia aberta. Mas existem algumas próteses novas que são para colos complexos e até quando tem acometimento arterial, de ramos, né? Vamos lá. Forma, você tem que falar se ele é cilíndrico, cônico ou cônico invertido. Isso aqui é fundamental. Todo cirurgião do vascular ele vai pedir essa informação e tem que estar no laudo. O comprimento, né? Ele tem que ter no mínimo 15 milímetros, mas existem endopróteses já preparados para colos menores. A angulação, quando ele fica muito angulado, ele pode dobrar a prótese e reduzir muito o lumen, mas já existem próteses para isso também. Você tem que falar quanto à presença de calcificações e trombos no colo proximal, e quando ele está todo correto, ele permite uma fixação adequada dentro da prótese, um ancoramento adequado, você praticamente evita a chance da prótese sair do lugar na migração ou vazamento, né? Deixar um espaço entre a prótese e a íntima. Então, aqui para ilustrar, a parte de cima, calcificações, né, cobrindo de 25 a 50% e mais de 50%. E aqui, trombos, né, o trombo mural. Quando eles têm mais de 2 milímetros de espessura, ou calcificação concêntrica, isso impede um ancoramento adequado, ela não prende direito a prótese. Então, pode ser uma causa de endolíquido tipo 1A, fixação proximal. Aqui é para esquematizar, mostrando como é
colo cilíndrico, você faz essa medida imediatamente abaixo da renal e bem no início do aneurisma. Tá? Aqui você tem o cônico e o cônico invertido. Quando tem mais de 3 milímetros de diferença entre uma medida e outra, você tem que relatar, porque isso também é desfavorável. Colo distal. É importante você passar o diâmetro, porque ele tem que ser largo o suficiente para acomodar os 2 ramos da endoprótese quando ela é bifurcada, e não pode ser muito estreito, porque isso pode levar a trombose e oclusão, né? Então, com isquemia distal. Você tem que falar das artérias ilíacas, né? Sempre reportar o diâmetro, o comprimento das comuns, para saber o quanto que o médico vai ter, o cirurgião vai ter de espaço para ancorar a prótese dele, a fixação distal. Como eu falei lá na frente, lá atrás, sobre a boca de sino, porque às vezes tem uma ectasia pré-bifurcação, e você tem que falar sobre estenose de artéria ilíaca interna, porque dependendo, ele pode levar embolizar uma ilíaca interna e a outra ter estenose, você passa a ter claudicação de pélvica e até disfunção erétil, é um caso muito relatado nesses pacientes. Tortuosidade é importante você relatar, porque é o trajeto que ele vai seguir e pode impedir a introdução e passagem do equipamento. Sempre fala se tiver envolvimento ilíaco ou não, aqui é fácil, as setas já mostram um envolvimento ilíaco de um lado com o esquema, e desse lado sem envolvimento ilíaco, mostrando aqui o colo distal. Aqui a anatomia das artérias ilíacas, mais um aqui, mostrando um caso super fácil para eles tratarem, né? Um aneurisma longo, fusiforme, né? Uma artéria ilíaca comum externa, aqui o aneurisma de ilíaco comum, e a tortuosidade significativa da externa. Você vê que existe um acometimento da femoral, toda cheia de lobulação. As setas já mostram aqui a extensão do aneurisma para a ilíaca comum direita, tem um pouco aqui da esquerda, e olha o tamanho do vaso no axial. Só para lembrar que a medida do vaso é sempre no axial verdadeiro do vaso, não é no axial do corpo. Tá? Ramos viscerais, você tem que avaliar o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior, se existe oclusão ou não, ou obstrução, porque essas próteses levam à exclusão da artéria mesentérica inferior, e se você já tiver uma estenose numa mesentérica superior, você pode alterar e atrapalhar a formação de colaterais e levar à isquemia mesentérica. As artérias lombares, você tem que falar a quantidade que você encontra, o calibre delas, e quando elas saem de um tronco único, isso aumenta a chance de endolíquio. Tá? Artérias renais acessórias, você tem que falar, porque pode mudar o ancoramento, né? O colo proximal, e dependendo do calibre dela, até 3 milímetros, você pode levar uma lesão renal no córtex renal em torno de 10% da superfície renal. Quanto maior o diâmetro, é exponencial esse aumento aí da área infartada. Aqui para ilustrar uma mesentérica com uma estenose significativa. Tá? Aqui era só para mostrar uma redução do calibre também, angulado aqui no ilíaco. E uma artéria renal acessória aqui, polar inferior. A artéria mesentérica inferior, com mais de 3 milímetros, muita gente já questiona se vale a pena embolizar na hora que vai fazer o procedimento, porque ela fica calibrose e pode se tornar uma colateral e uma fonte de endolíquido tipo 2. Aqui a gente já falou das lombares. A artéria mesentérica inferior e artérias lombares calibrosas e numerosas são um fator de risco forte para endolíquido tipo 2. Então, aquele negócio que eu falei lá no início, você pode prever uma complicação. Como você tem que descrever? A gente faz um laudo estruturado. Então, a gente põe diferentes tabelas mostrando tipos diferentes de acometimento dos aneurismas, só aneurisma de aorta, como aneurisma de aorta ilíacas, bilobulado. A gente põe as figuras, as fotos que a gente acha relevante para o colega. Lógico que a gente manda as reconstruções todas, mas é sempre bom você registrar isso de forma adequada. Tá? E tem que mandar o exame inteiro, não adianta só mandar o laudo, tem que mandar as imagens, porque o colega sempre vai estudar o exame, os dados brutos, as séries longas. Perspectivas futuras. A gente ia apresentar um trabalho lá no RCNE, mas até não deu por causa desse Covid. São as impressões em 3D que facilitam muito a visualização e treinamento do pessoal da vascular.
do planejamento do tratamento. Aqui você vê uma impressão colorida, aqui o treinamento da equipe passando endoprótese, stents renais, enfim. Tá? Podem ser diferentes tamanhos e materiais, e depende de cada lugar que você vai fazer. A gente tem uma parceria com a PUC, então, bem bacana. Isso aqui é outra coisa, realidade aumentada e realidade virtual. Isso aqui são exames de projetos que a gente fez com um programa que a gente chama de M3D Mix. Você faz a aquisição, joga para o pessoal da reconstrução, eles traçam uma malha e exportam isso para o que seria para impressão 3D e por um software que a gente faz análise. A gente no celular manipula isso e pode tirar, editar uma artéria renal acessória, o rim, ou o aneurisma, nesse caso aqui, no terço distal da aorta torácica. É bem bacana. O pessoal tinha gostado disso aqui, a gente estava tentando fazer um investimento maior nisso. Você pode fazer realidade aumentada, imprimir uma parte pequena do vaso e quando você joga para o celular, ele coloca a malha digital por cima. Bem bacana. Bem, resumindo, para acabar, porque a aula é longa, o que você tem que fazer? No Repetir, no curso da Repetir, a gente está ali para ajudar o colega que vai fazer o procedimento. Então, a gente tem que fazer um mapeamento vascular, essas informações têm que estar lá, o exame tem que estar bem feito para poder responder o máximo que você puder e passar o máximo de informações para o colega. Você faz múltiplas reconstruções, várias medidas que são relevantes para ver se é possível tratar e definir a melhor prótese, né? Definir a melhor estratégia de tratamento. Os aparelhos novos permitem que você faça uma redução significativa tanto da dose de contraste quanto da radiação, né? Mas lembrando que são pacientes mais idosos, né? Diferente dos pacientes novos. Pacientes difíceis, de acesso complicado, função renal, a gente já consegue fazer alguns exames, tanto na ressonância quanto na TC, tá? Reduzindo bem a dose de contraste. E é importante você registrar isso de uma forma bem clara, transparente e com as informações relevantes para o colega. Bem, acho que é isso. Mais coisas, se vocês quiserem, é só tornar no CDPI, a gente pode interagir e vocês estão sempre convidados a participar ou visitar a gente. Aqui, nessas épocas difíceis, é só para mostrar um pouco aí de esperança, para a gente estar muito tempo em casa, né? É só isso aí, gente. Obrigado. Parabéns, Ricardo. Obrigada pela excelente apresentação. Completíssimo, apesar do tema ter milhões de pequenos detalhes. Porra, muito. Muito detalhe. Eu acho que o legal do aneurisma é a forma de fazer o exame, porque você tem que individualizar, não é só seguir uma receita de bolo. É bom ter um médico radiologista para acompanhar e definir como vai fazer o exame. Um bom exame leva uma chance de melhor reconstrução e facilita muito o laudo, né? Isso aí a gente tem que levar para a vida, né? É verdade. Eu acho que talvez você pudesse dar uma palavrinha sobre pacientes muito obesos. Você muda alguma coisa no seu protocolo quando o paciente tem uma circunferência abdominal muito grande? Você já teve a experiência de ter que modificar o protocolo nesse tipo de paciente? Ju, a gente tem uma prática lá na clínica, isso aí é compartilhado, eu, Vitor, Rafael, a gente tem uma tendência a mexer em todos os parâmetros quando a gente vai fazer o exame, a gente está acompanhando os exames. Então, a gente tem uma tendência a ajustar nesses casos, tanto KV, MS, exposição e até o fluxo. Algumas vezes a gente tem que fazer um aumento do fluxo para tentar concentrar mais aquele contraste e a gente tenta explorar ao máximo o aparelho, ou seja, muita tecnologia à disposição, a gente tenta tirar tudo aí. Então, a reconstrução iterativa, aumenta-se o fluxo, a velocidade de infusão, muda-se a técnica de KV-MS para tentar otimizar isso e cair dentro dos aparelhos do software de reconstrução. Não atrapalha tanto assim, não. É óbvio que muitos obesos fica bem ruidoso, né? É interessante que a gente tem 2,320, então tem um da Barra e do Leblon. O Leblon é mais novo. Você vê que a reconstrução age bem a reconstrução iterativa age bem Falar dessa reconstrução 3D, dessa realidade aumentada. Eu acho que esse software que você mostrou é de um rapaz de Porto Alegre, né? Isso, Eu tive a exatamente. oportunidade de usar esse software também numa criança com uma cardiopatia congênita. E o relato do cirurgião é que ajudou muito na visualização da relação entre os vasos da base, né, a aorta
e artérias pulmonares da base do coração, para que ele pudesse programar melhor a cirurgia. Então, eu Não, acho que o futuro é a gente evoluir para esse tipo de apresentação no celular das pessoas, o que é maravilhoso, né? a gente ia fazer uma apresentação do curso da RCNA, só que foi tudo cancelado por causa do Covid. Estava com pôster, trabalho, apresentação pronta para levar para lá, e era justamente isso. O que eu estava levando era sobre, só que não era de abdômen, era mais torácico. Então tinha cardiopatia congênita, coarctação de aorta, então era realidade aumentada, tanto a impressão como o aplicativo, era bem legal. A ideia é bacana, acho que tem tendência a progredir, acho que vai ser o futuro aí, em breve. A realidade virtual, talvez. Isso aí. Acho que vai ser bem bacana também. Muito legal. Bom, então, se tiverem alguma dúvida, tá aí o e-mail do Ricardo. Podem mandar offline depois, quando assistirem a aula no YouTube. Ok, galera? Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Ó, a Marina quer falar alguma coisa? Não sei se a Marina teve que sair. Eu Perfeito. gostaria de falar, Otávio Portela, dar parabéns. Excelente apresentação, Ricardo. Obrigado, meu amigo. Muito boa. Obrigada, doutor Ricardo, pela participação, pelo apoio. Parabéns aí pela iniciativa, Ju. Valeu, gente. Obrigada. E semana que vem eu não sei se vai ser o Vitor que vai falar sobre novas aplicações ou se o Amarino vai falar sobre CAD RADS. A gente deixa nas redes sociais no início da semana o chamado para a próxima reunião, para a próxima aula. Tá bom? Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.